Lições bíblicas. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Lição 8. Uma lição de humildade. Texto áureo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João, capítulo 13, versículo 15. Verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 13, versículos de 1 a 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu, agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Introdução. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Tópico 1. Uma história real sobre a humildade. 1. O lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da Igreja pelo mundo. 2. O desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. 3. A mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho,
Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. É evidente, neste episódio, que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Sinopse 1. O exemplo histórico de humildade que Nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal. Tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. 1. Conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. 2. O exemplo deixado por Jesus. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 3. O maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus, deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais. Sinopse 2. A virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. Tópico 3. Humildade versus ostentação. 1. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que, entre os seus discípulos, existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. 2. O caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, Nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma,
A Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. 3. Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Sinopse 3. A humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida. Conclusão. Nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor.